A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo eu venho trazer mais uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Você gostando desse vídeo, você pode dar um like para ajudar a posicionar melhor o nosso vídeo. Você pode se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos e também você pode me ajudar a pregar o Evangelho multiplicando, compartilhando esse vídeo nas redes sociais, amém? A palavra está aqui na carta do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de número 8 e 9. É mais que o suficiente para entendermos a palavra. Esse texto, tenho certeza que você conhece, é onde fala do espinho na carne do apóstolo Paulo. E a gente sabe que o apóstolo Paulo começa aqui o capítulo 12 contando uma visão, contando uma experiência particular e pessoal. E o resultado dessa experiência foi que ele ganhou um espinho na carne. Ele teve uma grande experiência, uma grande visão, e ao invés de ser abençoado, ele ganhou foi um espinho na carne por causa disso, por causa da grandeza das revelações. No verso 8, ele nos conta uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim: por causa disto o quê? O espinho na carne. Por causa disto, 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que o afastasse de mim. Olha que coisa. Ele diz que orou a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E isso é normal de crente. Todo crente, quando tem um problema, ele fala com Deus. Isso é normal de crente, mas não é normal de judeu. Não é normal para o apóstolo Paulo, principalmente. Por quê? Porque em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele está sempre orando pelos outros. Preste atenção na história que conta as aventuras do apóstolo Paulo no livro de Atos. E também preste atenção no início das cartas, por exemplo, aos Romanos, aos Efésios, aos Filipenses. Ele está sempre orando pelos outros. Deus é minha testemunha de que constantemente faço menção de vós nas minhas orações. Enfim, ele ora sempre pelos outros. Ele escreveu boa parte do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Nós devemos a ele todas essas cartas. E quando ele chega aqui, no verso 8 do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala que ele estava orando por si mesmo. Se a gente for fazer uma medição aqui, colocar numa balança, pegar todas as vezes que Paulo fala, a gente lê todas as cartas dele, lá no livro de Atos também, e a gente pega todas as vezes que ele estava orando pelas outras pessoas e coloca de um lado da balança. Vamos fazer isso, colocamos tudo de um lado da balança. Toda vez que Paulo está orando por alguém, a gente coloca desse lado. E do outro lado da balança, a gente coloca todas as vezes que Paulo está orando por si mesmo. Vai ficar um monte de versículos desse lado, vários versículos, talvez centenas de versículos dele orando por outras pessoas, e vai ficar um único versículo aqui do lado de cá, que é o verso 8 do capítulo 12 de 2 Coríntios, onde é a única passagem que você vai ver o apóstolo Paulo orando por si mesmo. Isso aqui já nos ensina algo incrível. Isso aqui já nos dá um exemplo extraordinário de oração. O apóstolo Paulo está sempre orando pelos outros. E uma única vez, ou pouquíssimas vezes na sua vida, ele orou por si mesmo. O que nos leva a perguntar: por quem que você ora? Quando você dobra os seus joelhos, por quem que você ora? Esse é o nosso problema nos dias de hoje. Esse é o problema dos crentes nos dias de hoje. Nós não oramos pelos outros. Oramos muito pouco pelos outros. Nós oramos muito mais por nós mesmos. Eu vou dizer por quem que você ora. Você começa orando por você. Você começa pedindo para Deus ter misericórdia de você. Deus, tem misericórdia de mim. E não do meu próximo. Só de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, o meu trabalho. Deus, eu estou doente. Deus, as minhas dívidas. Deus, os meus problemas. Deus, o meu casamento. Deus, a minha vida sentimental. Deus, o meu isso, o meu aquilo outro. É assim que você ora. É assim que a maioria ora. Só por si. E quando vai orar pelos outros, é pela sua família. Pela sua família, pelos seus filhos, seus pais, seus amigos. Só aqueles que são legais. Os amigos chatos você nem lembra deles. Ou seja,
Paulo está deixou escapar aqui um grande exemplo. Ele ora muito mais pelos outros do que por ele mesmo. Segundo detalhe importante nesse verso 8 é que o apóstolo Paulo orou 3 vezes pela mesma causa. Isso também não é normal de um judeu, orar 3 vezes pela mesma causa. Porque o judeu ele tem o costume, ou ele tinha o costume, de orar uma vez só por cada coisa. Ele não pede 2 vezes para Deus. Porque no entendimento dele, se ele pedir de novo para Deus a mesma coisa, significa que ele acredita que a sua primeira oração não foi ouvida. Significa que ele pediu uma vez, e se ele pedir de novo, significa que a primeira oração dele não chegou em lugar nenhum. Significa isso para ele, não para Deus. Tá? Então, para não, digamos assim, contaminar a sua fé com incertezas, ele ora uma vez só, por cada coisa. Ele pede, quando ele vai pedir algo para Deus, ele pede uma vez só, tendo a total fé, a plena certeza de que naquela única vez Deus ouviu. E se Deus ouviu, é a decisão de Deus te abençoar ou não. Não é pedindo várias vezes que você vai forçar Deus a te dar. Mas, se Deus ouviu, fica agora, está anotado na agenda de Deus, ele sabe que você precisa daquilo, ele sabe que você pediu aquilo, ele vai te dar ou não. Então é mais ou menos assim que o judeu ele pensa. Por isso que Paulo escreveu isso. Por 3 vezes eu pedi a Deus para que o afastasse de mim. Quando a igreja aos Coríntios, os judeus que tinham lá leram isso, todo mundo que leu isso, todo que era judeu, se assustou. Nossa, Paulo, 3 vezes? Tava feia a coisa. Tava feio mesmo, tava difícil a situação. Tava difícil, 3 vezes. 3 vezes você... Então quer dizer que por 2 vezes você desacreditou. Por 2 vezes você pensou, acho que Deus não me ouviu. Acho que Deus não me entendeu. Deus não ouviu aquela minha oração. Eu vou orar de novo. E orou a 2ª vez. Acreditou por algum tempo, depois de um tempo você disse, nossa, mas esse espinho está doendo demais. Eu já estou começando a achar que Deus não ouviu a minha 2ª oração. Eu vou fazer uma 3ª oração. No verso 9, Deus responde para ele e diz para ele, a minha graça te basta. Em resumo, resumindo essa resposta em uma palavra, quer dizer não. Não vou tirar o espinho da carne. Não vou atender a sua oração. Não vou fazer o que você está pedindo, Paulo. É isso que está acontecendo. Num resumo assim bem simples, é não. Deus está dizendo que não vai tirar o espinho da carne. Ora, aqui aprendemos uma outra lição fundamental para os dias de hoje. Exatamente para os dias de hoje, essa lição é fundamental. Por quê? Porque quem é o apóstolo Paulo? O líder dos gentios. O homem que Deus escolheu e separou para trazer o evangelho para nós. Tá? Para nós, gentios. Se tiver algum judeu me ouvindo aí, você vai concordar comigo. Paulo é o meu apóstolo. É o apóstolo que trouxe o evangelho para os gentios. Essa é a missão dele, trazer o evangelho para cá, para nós. E entra até uma outra questão muito interessante, que nas suas cartas Paulo não ensina nenhum costume judeu, porque ele estava pregando para os gentios e os costumes judeus não cabem aos gentios e fim da história. Bom, ele trazendo o evangelho para nós, ele se torna um grande homem, um grande apóstolo. Qual crédito Paulo tem? Qual moral Paulo tem? Qual é o status do apóstolo Paulo? Quais são as suas obras? O que tanto ele fez? O que tanto ele fez? Ele evangelizou o continente da Ásia em 2 anos. Ele tinha os 9 dons espirituais. O apóstolo Paulo curava os enfermos, limpava os leprosos, expulsava os demônios. O apóstolo Paulo pregava a palavra, doa quem doer, custe o que custar. Pregou a palavra em tudo quanto é lugar onde ele foi. O apóstolo Paulo vivia o Cristo, ele respirava Cristo. Ele disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo não conseguiu escrever nenhuma carta sem falar de Jesus. O primeiro assunto das cartas do apóstolo Paulo é Cristo. Toda vez que ele começa uma carta, lê os primeiros versículos de cada uma das cartas do apóstolo Paulo. Está sempre falando de Jesus. Essa é a moral que ele tem. E como se isso fosse pouco, olha as obras do apóstolo Paulo.
no capítulo 11 de 2 Coríntios, do verso 24 até o verso 28, ou melhor, até o verso 30, está contando as obras do apóstolo Paulo. Não todas, mas algumas das obras deles. Então, o apóstolo Paulo é alguém que tem moral. Ele prega muito, ele ganha muita alma, ele planta igreja, ele faz e acontece. E mesmo um crente como esse, é aqui que eu quero chegar, aqui que eu quero que você entenda isso, pelo amor de Deus. Crentes do século XXI, é aqui que vocês têm que entender isso. Mesmo o apóstolo Paulo sendo esse grande homem que foi, homem de jejum, homem de oração, homem de dons espirituais, de profecia, homem de... Nossa, incrível, incrível. Quem aqui, quem nos dias de hoje se compara ao apóstolo Paulo? Quem se compara a ele? Não tem como, está muito longe. E mesmo ele sendo essa grande pessoa, Deus disse não para ele. Ele orou, ele falou com Deus 3 vezes, não foi uma, não foi 2, foram 3 vezes. Ele estava sempre orando pelos outros e resolveu orar por si mesmo. Agora, e pediu 3 vezes, ele insistiu com Deus e Deus disse não. Se um homem tão grande quanto o apóstolo Paulo recebeu um não de Deus, quem sou eu e quem é você para querer exigir que Deus diga sim? Quem somos nós para querer... O Senhor tem que dizer sim para mim, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me dar o que eu quero. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias e no final o Senhor vai me dar. Ué, Paulo fez uma campanha de 3 e não recebeu. O Paulo, olha as obras do apóstolo Paulo. Vê se você faz isso ou se você já fez pelo menos uma dessas coisas. Se já aconteceu uma dessas coisas com você. Capítulo 11, verso 24, ele está dizendo: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Quantas você recebeu? Olha só, fui 3 vezes fustigado com varas. Quantas vezes você foi fustigado com varas? Uma vez apedrejado. E você, quantas vezes apedrejado? Em naufrágio, 3 vezes. Quantas vezes você naufragou? Uma noite e um dia passei na voragem do mar. E você? Olha só, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E ele continua. E recebeu um não de Deus com tudo isso. Aí você, porque vai à igreja 2, 3 vezes na semana, porque jejua 1 vez por semana, porque ora algumas vezes, porque conhece um pouquinho de Bíblia, acha que Deus é obrigado a te dar tudo o que você quer. Acha que Deus tem que dizer sim para você o tempo todo, que é só fazer uma campanha. Campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Deus vai ter que dizer sim para mim o ano inteiro. Todo mês Deus vai dizer sim para mim. Todo mês Deus ele vai me abençoar. Essa é a mentalidade frágil e antibíblica dos crentes do século XXI. Deus é soberano. Deus ele faz o que ele quer. O que ele tinha que fazer por você, ele já fez, já morreu por ti, crente. Você quer mais o quê? É por isso que Paulo está dizendo, ou melhor, Deus está dizendo para Paulo: a minha graça te basta. A pior parte é que quando Deus diz não para um crente dos dias de hoje, esse crente ele desvia. Esse crente ele entrega os cargos na igreja, só porque Deus disse não para ele. Esse crente, se estivesse no lugar do apóstolo Paulo, ele ia dizer: quer saber? Não planto mais igreja. Quer saber? Não evangelizo mais. Quer saber? Timóteo, volta para casa. Volta, Tito, volta para casa. Volta todo mundo para casa. Esquece. Não faço mais nada. Vou deixar Pedro, estou entregando a carteirinha, Pedro. Continua a obra aí. Tem muito crente que, se estivesse no lugar de Paulo, faria isso. E você, meu irmão? Você vai ficar com as suas infantilidades? Ou você vai amar a Deus do jeito que Ele é? E Paulo, ele recebe de boa vontade o não de Deus. Porque Paulo conhecia Deus. E ele nos ensinou sobre Deus. Ele nos ensinou sobre a soberania de Deus. Romanos, capítulo 9, verso 13 em diante, ele está dizendo: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus disse isso, Deus fez isso. E o que nós vamos dizer diante disso? Ou seja, ele no verso 14, no próximo versículo de Romanos 9, 13, no verso 14, Paulo diz assim: e nós, o que faremos diante disso?
Ou seja, eu e você, quando a gente olha para Deus e vê que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, e agora, o que você faz? Que diremos, pois? Ele fala, isso é injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque o próprio Deus disse para Moisés, eu vou me compadecer de quem eu quiser, e eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Se não me falha a memória, no verso 16 do capítulo 9 de Romanos, Paulo diz assim, diante disso, querido, não depende do que você quer e nem do que você faz, mas depende de Deus, que se compadece. Então, se Deus estiver a fim de se compadecer de você para te abençoar, para te dar o carro, para te dar a casa, para te dar o casamento dos sonhos, a mulher dos sonhos, o emprego dos sonhos, o não sei o que dos sonhos, ele vai. Mas se ele não quiser também, ele não vai. E não fique pensando que quando Deus diz não, é para te amaldiçoar, é para você se ferrar, é para você... Não é. Qual foi a conclusão do apóstolo Paulo? Ele disse, de maneira que agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Paulo entendeu que o não de Deus, na verdade, era um sim. Deus estava dizendo não para um pedido pequeno, específico de Paulo, mas que no quadro geral da vida dele, aquilo era um sim. Ou seja, Deus estava dizendo não para uma coisinha pequena, que Paulo pensou que aquilo ia melhorar a vida dele. Mas no quadro geral, Deus estava dizendo sim para Paulo. Deus estava melhorando a vida de Paulo. Amém, queridos? Bom, eu vou ficando por aqui para que esse vídeo não fique mais longo do que já está. Você gostou dessa palavra? Edificou a sua vida? Dá um like no nosso vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, assim você me ajuda a pregar o Evangelho, assim você prega o Evangelho também através da internet, e isso é maravilhoso. Se inscreve no nosso canal e eu te vejo na semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.